Na terça-feira que vem, dia 31, a partir das 3 horas da tarde, o segundo encontro dos produtores brasileiros de leite será realizado na Câmara dos Deputados para pressionar o governo federal a suspender as importações de lácteos de países do Mercosul. Esse tem sido o grande problema para a cadeia leiteira. Nem tanto as reduções, as quedas nos preços do leite, mas principalmente as importações, que acabam, de uma certa maneira, resultando na baixa nas cotações. Esse evento é promovido pelo sistema FAENG-SENAR, Frente Parlamentar de Apoio ao Produtor de Leite, a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, Abraleite e Organização das Cooperativas de Minas Gerais. Nós vamos saber detalhes desse encontro, que será terça-feira que vem, na conversa direto de Brasília com o assessor técnico da CNA, o Guilherme Dias. Guilherme, muito boa tarde. Já antecipo aqui os agradecimentos do programa Mais Pecuária. Vários encontros e pedidos já foram feitos ao governo federal a fim de garantir melhores condições para a cadeia leiteira, que tem tido muito sofrimento nos últimos tempos, com altos custos de produção, se bem que baixaram um pouquinho, mas seguem altos, e o baixo rendimento. O que será reivindicado nesse encontro da terça que vem? Bom, boa tarde, Jorge, boa tarde, telespectadores. Basicamente, acho que a análise está muito correta. A gente tem enfrentado aí reveses de mercado que têm sido provocados pelas importações excessivas de leite, principalmente de países do Mercosul, que respondem por 98% do volume que o Brasil está internalizando aqui. Em que pese as boas práticas de mercado, o livre mercado, a livre concorrência entre os países, o fato gerador de todo esse movimento é a aplicação de subsídios diretos que vêm ocorrendo à produção de fornecedores daqui para o Brasil, como na Argentina. Esses subsídios eles podem chegar até a 42 centavos por litro de leite. E quem trabalha com a atividade sabe que 10 centavos são a diferença entre você fechar uma margem positiva ou negativa no fim do mês. Então, basicamente, têm sido adotadas algumas ações pelo governo federal, porém, elas ainda têm um certo período para entrar em vigor. Então, a proposta desse evento é trazer esse assunto à baila, solicitar a adoção de medidas compensatórias, medidas mitigatórias para essas importações subsidiadas e solicitar também um apoio financeiro, a renegociação de dívidas dos produtores rurais que estão aí enfrentando esse enorme revés de mercado. Muito bem, nós estamos aqui no estúdio com o nosso analista e comentarista, o João Pedro Cuti Dias, que vai te fazer perguntas também. João Pedro, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Guilherme, no Mercosul há a figura da tarifa externa comum. O pessoal, a Argentina usa isso em relação ao açúcar brasileiro, por exemplo. Eles cobram uma tarifa em cima do açúcar brasileiro para proteger a indústria dele. No caso do leite, poderá ocorrer isso ou está ocorrendo isso? Bom, boa tarde, Cuti. Basicamente, essa tarifação ela veio antes do acordo do Mercosul, O setor açucareiro da Argentina, esse foi um item que não entrou no acordo do Mercosul. Hoje existe a tarifa externa comum de 28% para alguns produtos lácteos, que sim, elas protegem o bloco como um todo de países que também aplicam pesados subsídios à produção. Então, o que se propõe agora com esse evento é buscar uma alternativa para que o leite em pó integral, que é o principal produto aí da nossa balança comercial, que tem ingressado no país, tenha algum tipo de tratamento diferenciado. Nós respeitamos as regras de livre comércio, respeitamos as diretrizes da OMC, porém, os danos que estão sendo provocados à pecuária leiteira nacional não podem ser compactuados, dada essa aplicação de subsídios diretos à produção. Mas no caso do leite em pó, por exemplo, que você pega 1 quilo de leite em pó e faz 10 litros de leite fluido, não havia restrição para fazer essa manipulação, ou seja, importar leite em pó e vender leite fluido a partir desse leite em pó?
Exato. O Ministério da Agricultura, né, ele só permite essa situação em casos extraordinários de desabastecimento da população. Isso é regulamentado, né, pelo RISPOA, que é o Regulamento Técnico de Inspeção dos Produtos de Origem Animal, e são apenas em questões emergenciais. Basicamente, o leite em pó que ingressa aqui, ele pode ser usado como ingrediente para a elaboração de alguns derivados lácteos, como, por exemplo, como espessante de iogurtes. Ô Guilherme, recentemente, não faz muito tempo, o governo anunciou medidas, né, por decreto, desincentivando as importações, a compra de leite e lácteos do exterior, mexendo com a política de PIS e COFINS aqui do Brasil. Elas vão entrar em vigor ainda em 90 dias. Isso é suficiente? Vocês acham que isso poderá melhorar a situação do produtor? Bom, em primeiro lugar, Jorge, é muito importante a gente destacar que o Brasil ele não pratica a subvenção à produção. Tudo aquilo que é subvencionado no Brasil, ele é realizado através da equalização de taxas de juro quando dá a operação de crédito rural. Então, o produtor ele atua, vamos dizer assim, com as próprias pernas ali na produção. Com relação à alteração no programa Mais Leite Saudável, há que se destacar que é uma condição diferenciada para o aproveitamento dos créditos presumidos dos laticínios gerados quando da aquisição de leite cru dos produtores, na ordem de 50%, quando as empresas executarem programas de assistência técnica aos produtores rurais, ante os regulares 20% de aproveitamento desses créditos. E seria um contrassenso que empresas que estão adquirindo leite no exterior deixassem de adquirir o leite aqui no mercado interno brasileiro. Então, isso deixaria de fomentar a produção interna. Então, a gente entende como assertiva essa medida do governo, porém, seguindo as regras ali dentro das 4 linhas da Constituição, ele tem que respeitar a regra de 90 dias para a entrada em vigor. Então, a gente precisa de ações mais imediatas para evitar o abandono da atividade pelo setor. Guilherme, uma coisinha um pouquinho mais a longo prazo. Eu estou vendo o logotipo do Senar atrás de você aí. Hoje, no Brasil, a produtividade a produção de uma vaca durante o período de ordenha é baixa. Se você comparar com os próprios países do Mercosul ou comparar com os Estados Unidos e outros países. O grande problema do produtor de leite não seria ele se organizar para que ele trabalhasse em conjunto, os produtores, os vizinhos dele, tivesse uma assistência técnica não individualizada, mas pelo menos para um deles sendo um modelo de produção e os demais procurar replicar na sua propriedade. Comprar insumos, eu vejo hoje a dificuldade que tem um pequeno produtor que quiser fazer um pasto, melhorar uma pastagem, ele não consegue caminhão para trazer 10 toneladas de calcário. Agora, o problema dele é o mesmo do vizinho dele, é o mesmo do outro vizinho, ou seja, essa figura de organizar o pequeno produtor para que ele possa comprar produtos, para que ele possa ter um resfriador em comum, para que ele possa ter veterinários que possam dar, ou técnicos que possam fazer processos de inseminação, etc., para melhorar a questão genética. Esse trabalho não era o momento de o governo acordar, porque não é só questão de segurança alimentar, mas segurança social. Você tem esses pequenos proprietários, depende disso, como é que eles vão viver? Com certeza, Cuti, acho que você tocou num ponto muito importante, né? E aqui cabe também destacar o trabalho do Programa de Assistência Técnica e Gerencial conduzido pelo Senar, né? A gente trabalha justamente com grupos de produtores, promovendo ações não somente na genética, como você comentou, mas também boas práticas produtivas, higiene de ordenha, produção de volumosos, o adequado fornecimento de concentrado, né, bem desenhado para cada vaca, em cada etapa da produção. Então, tudo isso são boas práticas que vêm sendo conduzidas pelo Senar, através desse programa que eu comentei, e os resultados são fantásticos. O leite é uma cadeia produtiva onde há muito espaço para se avançar. Sim, a nossa produtividade média no Brasil hoje, ela é baixa quando comparada aos principais produtores do mundo, inclusive aos nossos vizinhos, né? Mas a gente tem iniciativas em algumas regiões do Brasil que nós já estamos aí com 30, 35 litros de média diária por vaca. Então, é possível sim conduzir isso aqui no Brasil. Mas vale lembrar também,
né, que somos um país de dimensões continentais, temos uma enorme infinidade, uma grande variedade de linhagens, de raças, mais ou menos adaptadas para cada uma das regiões, e o produtor ele vem sim investindo nessa tecnologia, investindo na reprodução, investindo no melhoramento genético. Porém, há que se destacar também que ele precisa ter sustentabilidade econômica para alocar esses investimentos na produção. E com esse revés que a gente tem enfrentado hoje no mercado, fica muito difícil ele conseguir alocar esses investimentos adicionais, haja visto que muitas vezes ele acaba fechando o mês no vermelho. Né? Para ter uma ideia, a gente teve aí, nos últimos 12 meses, uma retração dos custos de produção, como comentado no início da matéria, de cerca de 5% a 6% nos desembolsos dos produtores, enquanto a receita média com líquido de leite caiu cerca de 26%. Então, esse cenário, essa equação, ela não está fechando. Então, há sim que se conduzir mecanismos para evitar esses reveses de mercado ou promover a renegociação de dívidas para que a produção possa se recuperar, a produção interna possa se recuperar ante os reveses aí sofridos no ano passado e no ano anterior. Vou até pegar carona aqui na pergunta do João Pedro, o Guilherme, e no que você está falando também. Nós olhamos muito pouco para o mercado externo do nosso leite, o leite produzido aqui no Brasil. Hoje a preocupação, aliás, de algum tempo para cá, tem sido o leite que vem de fora. Não aquilo que nós podemos fazer exportando a nossa produção. Pode ser que o leite brasileiro, que é de boa qualidade para ser consumido aqui, não tenha o reconhecimento internacional com relação à contagem de células somáticas, por exemplo, controle de bactérias, enfim. Seriam necessários investimentos para que o produtor melhorasse essa qualidade e passasse essa informação no cenário externo para escoar a produção. Hoje o Brasil deve ser o terceiro produtor mundial com 35 bilhões, mas pode perder essa condição, disse outro dia aqui ao programa, o presidente da Abraleite, o Geraldo Borges, que inclusive participa desse evento de terça-feira. Pode perder essa condição de terceiro maior produtor mundial. Esses investimentos, não seria também hora de reivindicar isso, investimentos com juros subsidiados, para que se melhore a qualidade, que já é boa, vamos deixar claro, a qualidade do leite é boa, mas ainda não tem o reconhecimento internacional. Não seria a hora de reivindicar isso também? Olha, a gente acredita que o Brasil ele pode sim se tornar, né, um grande player internacional no mercado lácteo, como já aconteceu com o bovino, como acontece com o frango, como está acontecendo com o suíno também. Naturalmente, isso depende de investimentos à produção, né? Mas isso tem que ser realizado, vamos dizer assim, de uma forma diluída entre os elos da cadeia. Não seria uma coisa muito adequada que apenas um setor alocasse esses investimentos. Não é mesmo? Se a gente não tiver o reconhecimento desse leite de melhor qualidade, havendo a bonificação, ou havendo o foco na produção, né? Se o produtor ele deve investir mais em percentual de sólidos ou em volume de leite, para que você tenha um melhor rendimento industrial, por exemplo, em se tratando de sólidos, como foi realizado pela Nova Zelândia, né? O maior player internacional hoje, no mercado de leite, é a Nova Zelândia, que é um país pequenininho na Oceania, que celebrou diversos acordos comerciais com importantes nações importadoras, entre elas a China, e toda a indústria focou na produção, na elevação de sólidos. O leite neozelandês ele tem hoje cerca de 30% a mais de sólidos de leite do que o leite brasileiro. Isso porque quase toda a sua produção é secada e exportada na forma de leite em pó para essas outras nações. E o leite, vale lembrar também que ele é um produto extremamente versátil. Ele pode se tornar diversos queijos, pode se tornar commodities como leite em pó integral ou desnatado, e ele pode também se transformar em produtos de altíssimo valor agregado, como é o caso dos queijos artesanais, no qual o Brasil tem se destacando cada vez mais. O que a gente precisa, nesse caso em específico, seria maior celeridade na certificação, reconhecimento à arte, para que a gente possa fazer o nosso produto, os sabores regionais do nosso queijo artesanal, ganharem o mundo afora. Só para fechar, Guilherme, já estamos no fim da entrevista quase. Hoje, no mundo inteiro, fala-se muito em pegada de carbono. Hoje há uma
quase com uma obsessão em todos os países. O Brasil deve ter uma pegada de carbono menor. Por quê? Porque a maior parte desse gado fica em cima de capim. Ele vai transformar um vegetal numa proteína de altíssima qualidade. Não seria o caso de agregar, de mostrar como é que nós produzimos e melhorar essa produção para poder mostrar ao mundo e abrir mercado com um produto de menor pegada de carbono? Com toda certeza. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Inclusive, a CNA tem exercido um papel fundamental na construção das propostas a serem levadas pelos negociadores brasileiros à COP28, que ocorre agora no próximo mês. O que existe é a produção do Brasil, a produção de alimentos no Brasil, ela é uma das mais sustentáveis do mundo. Pelo fato dos animais estarem em pastagens que não competem em área com alimentos para produção, para alimentação humana, a conversão das pastagens em produtos de maior valor nutricional, ela é fundamental. E as pastagens bem manejadas, dados da Embrapa pontuam que elas são capazes de tornar um balanço de carbono positivo, ou seja, elas conseguem sequestrar mais gases do efeito estufa do que os bovinos são capazes de emitir. Só que a gente precisa que as metodologias de mensuração respeitem a produção tropical. A gente não pode importar um modelo de mensuração, né, que se baseia em animais confinados, 100% confinados, onde você tem uma pegada de carbono maior, com a produção do Brasil, que é majoritariamente realizada em pastagens. E sim, o Brasil ele tem um enorme potencial de reconhecimento desses sistemas produtivos sustentáveis. Temos um dos maiores programas de conversão, né, de pastagens degradadas em pastagens mais produtivas, mas nós precisamos que os demais países olhem para o Brasil com mais carinho, no sentido de reconhecer as nossas boas práticas produtivas. Inclusive a CNA apresentou, acho que esta semana, foi essa semana, né? Nós mostramos aqui o material em nome do setor agro brasileiro, que será apresentado lá na COP no mês que vem. Inclusive o canal do Boi se prepara para a cobertura, o Carlão da Public, nosso Carlão, Carlos Alberto da Silva, se prepara para ir até a COP deste ano e trazer as informações aqui para a gente. Guilherme Dias, assessor técnico da CNA, muito obrigado pela sua entrevista e fica esse minutinho final para que você convide as pessoas a participar desse evento terça-feira que vem em Brasília. Bom, nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui, a CNA é a Casa do Produtor, e nós podem ter certeza de que estamos trabalhando, fazendo tudo o que é possível e impossível para mitigar os impactos negativos que essa crise vem trazendo para o setor leiteiro nacional. A gente convida aqui você, produtor de leite, você, liderança sindical, você, cooperativista, para que esteja junto conosco, com a Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite, todo o sistema CNA e suas federações, o sistema OCB, para estarmos juntos a partir das 15 horas do dia 31 de outubro, a próxima terça-feira aqui em Brasília, para que nós pleiteemos aí melhores condições de produção, melhores condições de competitividade para o nosso setor leiteiro nacional. Então, fica aqui, muito obrigado pela oportunidade e nos vemos na terça-feira. Valeu, Guilherme. Forte abraço, bom trabalho a todos vocês envolvidos nessa importante missão, né, posso dizer, salvar o setor leiteiro, João Pedro? Olha, é uma questão de sobrevivência, porque eu imagino o produtor de leite, ao preço que ele está vendendo o leite, o que sobra, o que falta para ele, não vai sobrar, está faltando para ele. E é uma questão social muito importante, porque tem milhares, milhões de brasileiros que dependem do leite. Nessas pequenas propriedades rurais, em assentamentos, a fonte de renda direta deles é o leite. Então, eu acho que é um momento extremamente... Pinga todo dia, né? Ele vai receber depois, mas é diária. E não tem chuva, não tem domingo, não tem feriado, tem que estar sempre presente. Então, e é um alimento fundamental, é um alimento de qualidade excepcional. O Brasil, pela escala de produção que ele tem, ele pode, com certeza, ocupar um espaço grande no mercado internacional.